heart dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Paty, não pode? Pode. dead to me. Boa tarde, pessoal. Começando mais um Paty no Pode Pode. Já estamos no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. E meu convidado, já vou colocar ele aqui em cena, é o mastologista, doutor Anastásio Berretini. Boa tarde, doutor. Tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada aqui pela participação. Eu que agradeço o convite e espero que a gente consiga ter uma conversa bastante satisfatória. Bom, doutor, para começar, na abertura eu mesmo disse que estamos em outubro, que é o mês de conscientização do câncer de mama, né? O famoso Outubro Rosa. Eu queria saber a sua opinião a respeito desse movimento no mês de outubro. Olha, Patrícia, esse movimento ele começou nos Estados Unidos lá na década de 90 e desde 2002 a Sociedade Brasileira de Mastologia tem encampado esse movimento no Brasil. É um mês em que todas as atenções estão voltadas para essa doença e aí nós, mastologistas, como médicos que se dedicam ao tratamento do câncer de mama, nós aproveitamos este momento para que a gente faça esclarecimentos, para que nós possamos dizimar os mitos que levam a mulher a não procurar o auxílio, um exame, uma prevenção. Você sabe me dizer por que é o outubro que foi escolhido para essa conscientização? Foi uma maratona que aconteceu em Nova York e as mulheres decidiram ir de rosa, justamente para levantar essa bandeira do câncer de mama, que já estava crescendo em incidência lá nos Estados Unidos. E foi justamente no mês de outubro. Isso, essa maratona de Nova York aconteceu em outubro. Entendi. Porque para mim todos os meses são rosas, né? Porque pode acontecer em qualquer ocasião. E eu tenho uma curiosidade, porque eu li no seu site que você escolheu a medicina porque você gosta de ajudar outras pessoas, né? Mas por que especificamente a área de mastologia? Olha, Patrícia, na verdade, a minha família é italiana. E quando eu entrei na faculdade, a minha avó, que era viva lá na Itália, ela falava assim, olha, você precisa fazer aquela especialidade do professor Veronese, né? Era uma época que não tinha internet, né, Patrícia? Então a gente ia na biblioteca buscar quem que era esse professor Veronese. E aí eu fui ver a biografia dele e a vida dele. E eu vi que o professor Veronese era um médico que desde a década de 50, ele já tratava câncer de mama e já estudava essa doença. E foi o primeiro médico a estudar, então, a conservação da mama, lá na década de 70. Enquanto o mundo inteiro mutilava as mulheres, ele propôs um estudo, e começou esse estudo lá em 1970, em Milão, na Itália, onde ele preservava a mama. E ele provou, então, através de resultados científicos, que era possível preservar a mama. E desde então, da década de 70, o professor Veronese veio trabalhando com isso. E quando eu li a biografia dele, eu falei, nossa, esse cara é um gênio, né? Ele é fantástico. E aí eu me interessei pela especialidade. Acabei fazendo a minha residência, porque para ser mastologista nós precisamos de um pré-requisito, que é ser ginecologista ou ser um cirurgião geral. E eu já fiz a ginecologia com o intuito de fazer a mastologia. E, graças a Deus, depois de um ano de término da minha residência de mastologia, surgiu uma bolsa de estudos lá em Milão, justamente para acompanhar o professor Veronese durante um ano. E eu consegui, então, satisfazer esse sonho, né? Sonho de adolescente. Então, você disse dessa parte da conservação da mama, né? Tem muitas mulheres que acabam também optando por fazer a mastectomia. Fazendo a mastectomia, ainda há risco de desenvolver câncer de mama ou garante que nunca mais vai ter nessa região? O professor Veronese provou desde a década de 70, então, que retirar a mama inteira ou retirar apenas o tumor com segurança, em termos de cura, é a mesma coisa. Se retirar a mama por completo eximisse a pessoa de ter um novo câncer, nós retiraríamos as duas mamas de todo mundo. Né? Sim, aí já estaria tudo resolvido, né? Já estaria tudo resolvido, e não é assim. Por isso que
o que nós fazemos sempre é a tentativa da preservação. Hoje nós temos um outro artifício, que é começar o tratamento com a quimioterapia, assim nós diminuímos o tamanho desse tumor, e aí podemos fazer então a conservação da mama. Sim, que foi o que aconteceu comigo, né? Isso mesmo. Você vivenciou isso e você viu como funciona o tratamento, né? Apesar de toda a agressividade dos percalços, é possível, então, eliminar o tumor e aí fazer uma cirurgia com maior tranquilidade, com maior segurança e sem a necessidade de uma mutilação. E, doutor, a gente sabe que dar um diagnóstico de câncer de mama para a mulher é algo muito complicado, né? Qual a importância de um trabalho multidisciplinar num momento como esse? Olha, Patrícia, é essencial, né? A evolução do tratamento do câncer só aconteceu por conta de múltiplas especialidades, múltiplos profissionais pensando num único tema. Então, não basta só o mastologista, que é aquele que se dedica 100% ao tratamento do câncer. Nós precisamos de um oncologista, nós precisamos de um radioterapeuta, de um geneticista, de um fisioterapeuta, de um psicólogo, de uma nutricionista. Então, são várias pessoas e, principalmente, falando a mesma língua, né? Fazendo com que a paciente passe por todo esse percurso com menos problemas, efeitos colaterais e com uma maior chance de cura. Certo. E o que você indicaria, assim, depois de ter passado por tratamento de quimioterapia, feito cirurgia, o que você indicaria para evitar uma recidiva? Bom, Patrícia, o câncer é um sinal. Eu sempre falo para as pacientes que é um sinal de que alguma coisa não estava andando bem. E é preciso que a pessoa pare, reflita e veja o que ela pode mudar. Seja no estresse, seja na ansiedade, seja na falta de um sono adequado, seja na alimentação, na falta de atividade física, na sua alimentação inadequada. Então, depois de um tratamento, é preciso com que ela avalie a sua vida como um todo. E o principal ponto que nós temos estudado atualmente é a questão da atividade física. Realizar atividade física, em alguns estudos, se mostra mais eficaz do que realizar quimioterapia. Então, para quem não faz, comece. Para quem faz, intensifique. Sempre brinco que não precisa virar uma crossfiteira, viu, Patrícia? Mas pelo menos 150 minutos de atividade por semana, não 150 no domingo ou no sábado. Tem de haver uma constância, um equilíbrio. Isso ajuda bastante. E uma coisa interessante que nós vimos no último congresso, na semana passada, que abre Outubro Rosa, foi até, Patrícia, a questão da espiritualidade. Que já tem existem, a ver também, né? Já existem estudos mostrando que a espiritualidade impacta também na evolução da mulher. Acredito plenamente. Doutor, e que tipo de exercício físico é indicado? Caminhar na esteira, musculação? Um pouco de cada, um pouco do aeróbico, um pouco do anaeróbico. Né? Então, uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta, uma natação, junto de uma musculação. Né? Óbvio, cada mulher com seu pós-operatório, com as suas restrições, mas mantendo essa constância de atividade. O controle do peso, em segundo lugar, também é essencial, porque a gente sabe que a mulher que ganha peso depois do seu tratamento aumenta a chance de um desenvolvimento de um novo tumor. Bom saber disso, assim, porque eu não sabia dessa parte, por exemplo. Então, quer dizer, depois que eu passei por tudo isso, se eu começar a engordar, eu corro um risco muito grande de desenvolver um tumor. Não muito grande, mas maior de quem manteve o peso. De quem manteve o peso. Isso. Certo. E hoje em dia, a gente acaba vendo casos, eu mesmo entrevistei algumas pessoas que tinham uma vida completamente saudável, de fazer exercício físico todos os dias, ter uma alimentação regrada, e acabaram tendo câncer. Você acha que nesses casos o emocional pode ter alguma contribuição na doença? Na verdade, o problema do câncer de mama é que ele é multifatorial. Se existisse apenas um fator de risco, como é, por exemplo, o câncer de pulmão,
que 90% dele é causado pelo cigarro, seria muito mais fácil. Mas nós temos mulheres que são magras, que engravidaram, amamentaram, fazem atividade física e mesmo assim acabam desenvolvendo um câncer. Sim. Então, nós sabemos os fatores protetores, mas existem coisas ainda que a medicina não conseguiu enxergar que são também causadores de um câncer de mama. Que seria o emocional. Um dos fatores. Um dos fatores, né? E hoje em dia também muitas mulheres jovens, assim, com seus 30 e poucos anos, estão tendo câncer de mama, né? Coisa que a gente não via antes. O que o senhor acha, o que você acha que está acontecendo para que essas mulheres tão jovens desenvolvam essa doença? Na verdade, Patrícia, quando a gente olha dados europeus, nós não vemos essa mudança. E desde a década de 70, o que existe é um aumento da população, com isso aumenta o câncer de mama, mas aumenta a hipertensão, aumenta a diabetes. E aí você tem um aumento também das mulheres diagnosticadas numa idade mais precoce, mas isso é relativo. Infelizmente, no Brasil, os nossos dados, como tudo, eles são muito... não são corretos. E nós não temos dados fidedignos para que a gente possa chegar a essa conclusão. Nós vivemos também um período desses 3 anos de pandemia que mudaram totalmente essa nossa estatística do câncer, né? Então, eu, Anastácio, ainda tenho receio de dizer que o câncer de mama ele tem aumentado nas mulheres mais jovens, né? Não faltam ainda dados. O grande problema é que hoje vivemos a época da mídia social, né, Patrícia? E um caso de um câncer de mama na jovem, ele chama muito mais atenção do que na Dona Maria aos 70. Sim. Você viu uma jovem de 30 anos, você fala, meu Deus, se ela teve câncer, né, já causa aquele impacto. Teve alguma, depois da pandemia, assim, teve alguma relação entre a Covid e o câncer? Porque muita gente diz que depois de ter Covid, desenvolveu certas doenças. Será que isso é mito, é verdade? Eu acho que a gente vai ter essa resposta daqui muitos anos, né? Hoje é muito, muito precoce ainda para se tirar essa conclusão sobre Covid, vacina, eu acho que ainda é muito precoce. Mas o que aconteceu com a pandemia? Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde orienta que para que um país fale, olha, eu faço mamografia de maneira adequada, 70% das nossas mulheres acima de 40 anos devem fazer a mamografia todo ano. Só para você ter uma ideia, na pandemia, no ano de 2020, somente 27% das mulheres fizeram mamografia. Então, isso fez com que, no outro ano, 2021, houvesse também um aumento da incidência. Mas 2021 se manteve com um número de mamografias mais baixo. Então, o que a gente tem visto em 22 e 23 é um número excessivo de mulheres com câncer e de um câncer que nós chamamos de localmente avançado, daquele câncer que demorou a ser feito o diagnóstico. Por falta dos exames, de procurar ginecologista, essas coisas, né? Isso. Tá, doutor, eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de fazer o tratamento pelo convênio, mas muitas mulheres não têm. E eu vejo o cuidado que é feito em relação à cirurgia, em fazer uma biópsia para saber se não ficou nada da doença, né? E já conversei com mulheres que fazem um tratamento pelo SUS, que simplesmente tiram o tumor e não sabem mais nada, se não tem um acompanhamento, se ficou alguma coisa, não ficou. Em que sentido isso pode prejudicá-las? Olha, é muito duro de falar isso, né, Patrícia? Mas já existem estudos nacionais que mostram que a mulher que faz o tratamento pelo SUS tem um índice de cura menor do que quem faz de maneira privada, particular, seja ela pelo convênio ou não. Por quê? Porque o acesso ele é mais limitado. Nós temos uma diferença muito grande de tempo de início de tratamento, início de um tratamento pós-cirurgia, e isso impacta na evolução dessa mulher. Com o objetivo de tentar melhorar, a Sociedade Brasileira de Mastologia tem encampado, junto ao poder público, uma melhora nessa assistência.
Mas não é fácil. Não é fácil quebrar barreiras, não é fácil construir leitos de um dia para o outro, não é fácil aumentar o acesso dessas mulheres. E por isso o lema deste ano da sociedade é: juntos somos mais fortes. Porque não basta só a mulher, no momento do câncer, se indignar, não basta só o médico, o mastologista que trata se indignar, é preciso uma ação da sociedade como um todo. Por isso você mesmo disse bem no início, não é um outubro rosa, é um ano rosa. É um ano rosa. Não dá para chegar dia 31. É isso, e falar sobre essa questão, né? É o ano inteiro esse problema, né? A gente sabe disso. E isso é essencial. O tempo de início do tratamento muda muito a história de uma mulher. Por isso que existe a lei de 60 dias. Não é porque algum deputado achou bonito, olha, vamos fazer. É porque os estudos mostram, ultrapassou esse prazo, piora a evolução da mulher. E tem muitas mulheres que não têm esse conhecimento dos 60 dias e acabam esperando, e aquilo vai crescendo, né? E aí, quando chega para conseguir a consulta, alguma coisa assim, já está tão avançado que aí o tratamento fica mais, assim, mais difícil, né? E aí o que acontece? Quando a mulher ela tem um diagnóstico mais tardio, o tratamento ele é mais intenso. Seja ele um tratamento cirúrgico, como seja ele um tratamento quimioterápico. Mas o que mais nos importa é lá na frente, né, Patrícia? É saber se essa paciente daqui 20, 30 anos, ela estará bem. Então, Exato. por isso que nós devemos batalhar em todos juntos para que o tempo ele seja encurtado. E nesses anos de experiência aí que você tem, teve algum caso que você possa dizer assim, não, esse caso, assim, tirou todos os prognósticos da medicina, nunca vi isso. Tem algum caso curioso assim? Existem dos dois lados, Patrícia. Daquela paciente que a medicina poderia falar assim, olha, aqui já não tem muito mais o que ser feito, ou como daquela outra pessoa que a gente fala, não, essa está tranquila e depois acaba tendo algum problema com relação à doença. Tem até um caso, você me perguntou de caso, eu vou me lembrar de um caso recente, que eu trabalho na universidade em Bragança Paulista, e eu atendi e os alunos foram chamar uma moça, né, e estava escrito assim que ela estava em tratamento paliativo. E aí eles chamaram, aí depois de uns 15 minutos, um aluno saiu da sala e veio me chamar, professor, eu acho que teve algum problema aqui de prontuário, porque a gente chamou uma paciente que está escrito tratamento paliativo, mas a moça está fazendo maratona, ela está correndo, ela faz academia, não está batendo. E aí eu fui ver, não, falei, está corretíssimo. Né? A pessoa hoje que tem uma metástase, se você for olhar no livro, a chance dela estar viva diminui bastante. Mas com toda a evolução que nós tivemos, a gente consegue ter uma qualidade de vida fantástica. E essa moça, por exemplo, ela é mais atleta do que eu, viu, Patrícia? Meu Deus, que bom, né? Isso dá uma esperança, né? Muita esperança. Porque muitas vezes receber esse diagnóstico parece uma sentença de morte, assim. Você acha que ainda falta muita informação em relação ao câncer? Por isso esse medo do tratamento, esse medo da doença? Muita informação e muita informação adequada, viu, Patrícia? Porque, assim, o efeito colateral desse outubro rosa é a disseminação de dados errados. Então, por exemplo, eu vejo muita gente, eu apoio essa campanha, faça autoexame. Nós já provamos para mais B que o autoexame não deve ser feito, não deve ser colocado para paciente como uma obrigação. Porque por muitos e muitos anos, nós incentivamos o autoexame. E isso não aumentou o diagnóstico precoce. Por quê? Porque a mulher, ela sente um nódulo com 3 a 4 centímetros. E isso não é chamado de tumor inicial. Por um outro lado, por um outro lado, muitas mulheres, o que elas faziam? Elas se palpavam, não encontravam nada e não iam ao médico. E aí... poderia ter alguma coisa. Poderia ter alguma coisa. Então, o meu caso, eu não sentia nada apalpando. Então, eu jamais ia imaginar que eu estaria com câncer de mama, né? Foi por meio de uma psoríase que eu acabei descobrindo que eu estava. Então,
eu acho que a importância de ir ao médico regularmente, né, cada 6 meses, e fazer todos os exames, né? O autoexame não descarta isso, né, doutor? Não, nem um pouco. Né? O que acontece, isso é uma briga muito grande, briga entre aspas, que nós temos com algumas classes médicas. Por quê? Porque falam que o autoexame ajuda. Ajuda se você mora no interior, numa uma periferia que não tem acesso a nada. Então é melhor colocar a mão na mama do que não colocar. Mas Sim. quando nós comparamos com mamografia, o autoexame não deve ser realizado. A gente tem que incentivar a realização da mamografia. Tanto é que nós chamamos hoje de autocuidado. A mulher deve saber o tamanho da mama, a posição do mamilo, a coloração do mamilo, saber se existe alguma coisa diferente ou não. Mas não aquele intuito de ficar se palpando todo mês, procurando um câncer. Isso vira até uma neura, né? É o que nós chamamos de cancerofobia. Sim. E, doutor, e tem muita mulher também que eu acho que nem faz o autoexame porque tem aquela coisa, né? O medo de encontrar algo, né? Isso é por conta do que nós falamos sobre as informações errôneas, né? Porque a primeira coisa que vem à cabeça dela é que ela vai encontrar um nódulo, tirar a mama e perder o cabelo. Sim. Todas Ou falam... até morrer. Ou até... Não, e o próximo passo é a morte. Sim. E a gente tem que desmistificar isso, né? Então, nós temos que ter bons exemplos, viu, Patrícia? Exemplos de quem já passou por isso e conseguiu passar, e que é a grande maioria das pessoas, e para mostrar que a vida continua. Sim. Hoje, nós temos um número grande de mulheres, por exemplo, que engravidam depois de uma quimioterapia. E até amamentam, né? Eu já vi casos de mulheres que amamentam até depois. E já foi provado que ter uma gestação depois de um tratamento não piora o prognóstico dessa mulher. Né? E era uma coisa impensável há 20 anos atrás. Doutor, e essa questão da amamentação, eu já ouvi dizer que mulher que amamenta tem menos chances de ter câncer. É real isso? Porque eu amamentei por 1 ano e eu tive o câncer, né? Queria saber se é real isso. É real. O que nós sabemos, de um modo geral, é que cada ano de amamentação, ele diminui o risco pessoal de 4% a 6%. O grande problema é que a gente não sabe, na real, qual é o risco. Né? Então, às vezes o fator genético, o fator alimentar, o fator do estresse, da poluição, são maiores do que a proteção da amamentação. Mas nós devemos sim incentivar a amamentação por no mínimo 6 meses em toda mulher. Uhum. Sim. E, doutor, já que a gente está nesse mês, né, de conscientização da doença, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres. O recado que eu dou, Patrícia, para as minhas pacientes, é que elas tenham fé naquilo que está sendo feito, que elas tenham confiança, que elas acreditem. Né? Por quê? Porque hoje o tratamento do câncer ele é universal, Patrícia. Se você vai lá no Dr. Google, né, que nós chamamos, e você coloca a idade de uma paciente, as características, a gente vai ver que os tratamentos, eles não se modificam, né? Seja aqui em São Paulo, seja em Nova York, seja lá na China. Mas o que a paciente precisa ter é a confiança de que aquilo ali vai melhorar a vida dela e vai curá-la. É encarar aquilo não como um castigo de alguma coisa, porque eu sempre me cuidei, eu tenho uma vida... Ninguém consegue entender o porquê, né? É aceitar, é a aceitação e a resiliência. E uma coisa que eu falo muito é exercer o papel de paciente. Paciente vem de paciência, né? Existe, infelizmente, e a pandemia exacerbou isso, a questão do imediatismo. E você sabe muito bem disso, que você está nessa corrida, que o imediatismo não resolve nada. Nada. Você começa a aprender que é um dia de cada vez e a ter paciência realmente, porque as coisas não dependem só de você, né? Você vai depender muito de outras pessoas, né? Então, eu acho bem importante destacar isso. E uma outra coisa essencial também, Patrícia, é a rede de apoio.
ter uma rede, seja familiar, uma rede de amizade, uma rede de pessoas em que você possa confiar e que possam te escutar e te ajudar. Isso também impacta muito o tratamento. Agora que você tocou nesse assunto, doutora, eu queria até perguntar, né, porque 70% dos homens abandonam aí as mulheres durante o tratamento, né? Por que você acha que isso acontece? Olha, Patrícia, isso eu quero até conversar com você a respeito disso. Isso foi um dado que alguém passou na mídia social e acabou se divulgando de uma maneira. Sim. E aí nós, da sociedade, fomos atrás e não existe pesquisa a respeito disso, entendeu? Que fala até que é uma pesquisa da Associação Brasileira de Mastologia. Isso. E ela nunca existiu, né? Então foram situações que foram replicando. A gente não tem esse número, mas a gente Entendi. percebe na nossa prática, e eu percebo isso no meu dia a dia, realmente esse abandono, né? E em contrapartida, a gente vê que aquelas mulheres que têm ali aquele parceiro, aquela mãe, pai, filho, tem que essa rede, ela vai bem melhor, tanto com relação ao tratamento, quanto com relação à evolução dela depois do tratamento. E doutor, para a gente finalizar aí, passei pela cirurgia, agora eu vou passar pela radioterapia, e é óbvio que fica na minha cabeça essa questão da recidiva, do câncer poder voltar, e não sei se é normal isso, né, esse medo, e eu queria saber o que eu poderia fazer para melhorar tudo isso. Primeira coisa é esquecer essa questão de recidiva, não viver com esse fantasma. Segunda coisa, como nós conversamos, é atividade física, essencial. A alimentação, para não ganhar peso. E o terceiro, aproveitar a vida. Eu tenho falado muito isso nesse ano para os pacientes. Vai viajar, não precisa viajar para Nova York. Pode ir para Cotia, para Embu, para Represa, para qualquer lugar. Mas espairecer, né? A liberação de endorfinas também é um método de combater as células cancerígenas. Então, é preciso que a gente leve a vida com mais tranquilidade. E essa sensação que você me disse é uma sensação muito comum para as mulheres. Tanto é que chega aquele período em que a gente vai espaçando as consultas, né? Eu brinco que quanto menos médico, melhor. Aí as pessoas falam, doutor, mas tem certeza? Eu não preciso voltar aqui o mês que vem? Sim. Né? E aí tudo passa a parecer que você está com câncer. Uma dor aqui, você fala, meu Deus, é câncer, né? E é difícil controlar isso na mente, né? Você acha o tempo inteiro que você está com câncer. E isso vai atrapalhar muito o andar, né? A vida depois de um tratamento. Porque o que a gente quer? Que a pessoa volte ao normal. Sim. O que a gente faz hoje é lutar para que a mulher se insira mais rapidamente à família, ao trabalho, à sociedade, né? E com menos complicações e com menos mutilação do que anteriormente. E a evolução do tratamento tem permitido isso. Depois de um tratamento do câncer, a pessoa nunca mais vai abandonar o seu mastologista ou o seu oncologista. Ponto. Sim. Qualquer mudança no seu corpo, ela deve ser avaliada, né? Eu sempre falo para os pacientes, uma pessoa que teve um infarto, se ela tiver uma dor no peito, é óbvio que ela vai procurar um cardiologista, e o cardiologista vai avaliar se ela não está tendo um novo infarto. Mas ela vai jogar sua bola, ela vai praticar sua atividade física. Então a vida vai continuar. Então uma mulher que teve câncer de mama, ela vai manter a sua atividade, mas ela vai ter um sinal de alerta com relação à alteração mamária, com relação à formação de um outro nódulo ou não. E a gente percebe que a mulher que passou por uma cirurgia, ela fica mais atenta, não é? Ela se olha mais. Com certeza. Ela se olha mais. É o que eu falo para as pessoas, que a melhor paciente é a ignorante. É aquela que ignora, né? Já tratei, bola para frente, vamos embora, né? Essa acaba tendo uma qualidade de vida melhor. Não ficar vivendo os seus anos pós-tratamento sentada e sempre pensando no câncer. Não, o câncer já foi. Né? É bola para frente, a vida continua. Por isso que eu me especializei na questão da reconstrução mamária. Porque hoje eu não me vejo fazendo uma cirurgia em que eu deixe duas mamas diferentes
uma mulher sem mama. É óbvio que não é todo mundo que tem essa indicação, mas eu posso dizer para você que em 2008 a Sociedade Brasileira de Mastologia fez uma pesquisa e somente 5% das brasileiras tinham reconstrução mamária. Hoje, das minhas pacientes, eu tenho um número de 95% de reconstrução. Só não chego a 100 porque aquelas pacientes que não têm condições clínicas de uma reconstrução. E quando a gente fala de reconstrução, não é sair com as duas mamas com uma prótese de silicone. É que muita gente pensa nisso, né? Isso, é o efeito Angelina Jolie. Todo mundo acha que é só retirar as mamas e colocar uma prótese e você vai continuar sendo esplêndida. Não é isso. É manter a simetria, diminuir aquela pessoa que tem uma mama grande, uma hipertrofia mamária, colocar a prótese quando necessário, evitar deformidades de cicatriz, né? E fazer com que a paciente se olhe no espelho e não lembre do câncer. Veja aquela cicatriz e veja como uma cicatriz de vitória, e não de uma cicatriz de uma derrota. Para a pessoa se considerar curada, seria os 5 anos, ou mesmo após os 5 anos, ainda a pessoa continua sendo uma paciente propensa a ter um câncer? Olha, a gente hoje, nós chamamos de controle. Por quê? Porque o câncer de mama se tornou uma doença crônica. Como eu disse a você anteriormente, mesmo uma paciente com metástase paliativa, existe controle e ela vai levando a vida normal, né? Então, a palavra cura é uma palavra que nós temos deixado e temos utilizado a palavra controle, né? Mas os nossos índices de mulheres, por exemplo, que estão bem, sem doença, são infinitamente maiores do que há 20 anos atrás. Uma boa notícia, então. Excelente. Excelente. Que bom que os prognósticos mostram que está cada vez melhor, né? Só esse fato do catéter mesmo, para mim, assim, foi uma bênção, porque ter que colocar o remédio ali na veia direto, muita gente fazia isso antes, né? Sofria com as agulhadas e sem veia para pegar, ficava com os braços tudo machucado, e hoje a gente tem essa evolução do catéter, que para mim foi magnífica. Então, eu espero que futuramente as coisas melhorem ainda mais. Você acredita nisso, doutor? Acredito piamente, né, que as coisas vão melhorar, né, tanto em questão de efetividade de tratamento, quanto com relação a atenuar o tratamento, né? Você citou um exemplo muito importante, né? Antigamente a pessoa utilizava o que nós chamamos de veias periféricas dos braços, dos pés, e isso causava uma flebite que era vitalícia, né? Tem paciente que fez quimioterapia e que tem que utilizar a seringa de recém-nascido, porque de tão friável de que está aquele sistema venoso dela. Então, o catéter é uma situação. Os medicamentos que são feitos junto com a quimioterapia, né? Por quê? Porque antigamente a mulher, ela fazia quimioterapia, a gente já visualizava aquela mulher 1 ano trancada em casa passando mal. E hoje já não é assim, né? Quantas e quantas pacientes que fazem e que trabalham, que mantêm uma atividade física, é óbvio que tem os efeitos colaterais, são inegáveis, mas em menor intensidade do que há anos atrás. E com toda essa evolução, você acredita na cura dessa doença? Você sabe que assim, permanente, entendeu? De existir um medicamento, algo que a pessoa tome e nunca mais tenha essa doença, na cura do câncer. Na verdade, Patrícia, todos me perguntam isso, todas as pacientes, né? Doutor, ou então, né, a teoria da conspiração, já existe isso. Para o câncer de mama é muito difícil, por quê? Porque ele é multifatorial. Por isso que o tratamento, ele depende da cirurgia, da químio, da rádio, imunoterapia, terapia-alvo, porque são várias maneiras da gente ir lá e bloquear o crescimento de uma nova célula. Então, eu espero que um dia surja, não sei se a nossa geração conseguirá ver, né? Mas que é muito difícil, é muito difícil. Tá certo, doutor, olha, agradeço demais aí seus esclarecimentos nesse mês tão importante aí para as mulheres. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Patrícia,
É muito importante disseminar notícias corretas a respeito desse tema e que você continue sendo essa pessoa positiva e que seja um exemplo para as outras mulheres, né? Porque hoje, com a sociedade que a gente vive uma sociedade que se espelha em outros, né? Então, a gente precisa de bons exemplos. Muito obrigada, doutor. Imagina, foi um Beijo prazer. grande. Outro. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Pati, no pode? Pode. dead to me.